a palavra que permeia a vida e a história. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Hoje nos reunimos com João. Vamos seguir um pouco aquilo que é a proposta de Antônio Pagola como temática da nossa oração deste domingo. Que religião é a nossa? Que vida de fé que vivemos? Levanto todos os evangelhos, ecoam esse gesto ousado, provocador de Jesus no recinto do templo de Jerusalém. Provavelmente não foi simplesmente um espetáculo. Ao atropelar o grupo de vendedores de pombas, derrubar as mesas dos cambistas, tentar interromper as atividades por alguns instantes, ele não fez mais do que isso. Contudo, foi um gesto carregado de força profética, que teve consequências precisas, sua prisão rápida e execução. Atacar o templo era atacar o coração do povo judeu, o centro da sua vida religiosa, social e política. O templo era intocável, intocável. Ali habitava o Deus de Israel. O que seria do povo sem a presença de Deus entre eles? Como poderiam sobreviver sem o templo? Para Jesus, porém, o grande obstáculo para acolher o reino de Deus, tal como ele compreendia e ele vivia, o seu gesto se pôs diante deste obstáculo, que é econômico, político, religioso, que simbolizado e sustentado naquele lugar. O que era aquele templo para Jesus? Um sinal do reino de Deus, de sua justiça, ou um símbolo de colaboração do poder macabro de Roma? Uma casa de oração ou um depósito de acúmulo de bens e primícias daqueles pobres, sofredores camponeses? Um santuário de perdão ou um lugar de injustiça e de abusos? De fato, era o mercado. Enquanto a riqueza se acumulava em torno da casa de Deus, a miséria de seus filhos crescia cada vez mais. Para Jesus, Deus nunca seria capaz de legitimar uma religião como essa. O Deus dos pobres não poderia reinar naquele lugar. Com a chegada do seu reino, perde a razão de ser, pois ele não representa a ação do Pai. A ação de Jesus coloca assim em guarda, em atenção todos os seus seguidores e nos obriga a perguntar:
Que religião cultivamos em nossa vida, nas nossas casas de oração? Se ela não é inspirada por Jesus, não se torna um lugar santo. Se ela nos afasta do reino de Deus, do projeto de Deus, que quis promover a justiça, de fato, não tem sentido algum. A primeira coisa que João deixa claro, talvez para nós, e que é difícil: a religião não é o reino de Deus, muitas vezes. É necessário que ela seja, mas ela não é. E qual é a nossa religião hoje? Ela aumenta a nossa compaixão por aqueles que sofrem ou nos permite viver pacificamente, sem peso de consciência, tranquilos, confortáveis? Ela alimenta os nossos interesses ou nos faz trabalhar por um mundo mais humano? Se for parecido com o templo judaico, Jesus não abençoaria. E talvez aqui eu acrescento que se sentir uma vida abençoada é sentir-se uma vida que rompe com tudo aquilo que obstrui a possibilidade de Deus em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.